Olá, queridos, muita alegria em nosso coração por voltarmos a gravar este vídeo aqui para que possamos nos comunicar através da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito de aprendendo sobre a dor com Jesus. Mateus capítulo 26, versos 37 a 39. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela porção da tua palavra, suplicamos o teu favor no sentido de que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes e corações para podermos entendê-la segundo os teus propósitos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Segundo o dicionário, há 2 formas de dor. Primeiro, a sensação penosa, desagradável, que é produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, classificada de acordo com seu tipo, intensidade, periodicidade e difusão e caráter. Como exemplo, nós citamos uma dor de cabeça. E a segunda é a mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração, que é o sentimento causado pela decepção, pela desgraça, pelo sofrimento, pela morte de um ente querido e etc. Por exemplo, a dor de ver por terra os seus sonhos. Ao lermos esse contexto da passagem que nós falamos com os amados, nós observamos que Jesus suportou a maior dor que alguém já sentiu. E por que falamos isso? Porque ele suou sangue ao antever o seu sofrimento na cruz, quando seria transpassado pelas nossas transgressões, mas também por aquele momento, por se sentir desamparado por Deus. No caso específico, Jesus sabia que iria sofrer o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. E também porque ele haveria de sofrer o golpe da lei, porque ele estaria morrendo em lugar dos pecadores. No Getsemane, Jesus não ocultou a sua dor. Ao contrário, ele a admite a si mesmo e a expressa para os seus discípulos e para o Pai. Vamos observar então como Jesus lidou com essa dor. Em primeiro lugar, ele admitiu a sua dor para si mesmo. No verso 37 nós lemos: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E é muito importante entender que o sofrimento de Cristo nessa ocasião era um sofrimento específico dele, porque era um sofrimento vicário, ou seja, era um sacrifício substitutivo. Ele iria sofrer em nosso lugar. Ele não sofreu conosco por nós, ele sofreu em nosso lugar.
Jesus, queridos, não veio apenas para estar ao nosso lado, mas para assumir o nosso lugar. Porém, ao travar sua luta no Getsemane, sua alma foi invadida pela tristeza, pela angústia. Assim sendo, Jesus não escondeu a sua dor, não ocultou o seu drama que estava vivenciando. Naquele momento, Jesus estava com 3 discípulos no Getsemane, mas, em primeiro lugar, precisava admitir para si mesmo o que ele estava passando. E aqui nós devemos fazer uma indagação pessoal. Como posso viver com determinada dor e esconder essa dor de mim mesmo? Seria isso possível? Eu creio que é algo impensável. Queridos, nós precisamos aprender com Cristo e admitir nossas dores para nós mesmos, porque isto pode mudar a nossa vida. Em segundo lugar, Jesus admitiu a sua dor para os outros. No verso 38 nós lemos: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ele falou muitas coisas para as multidões que sempre o cercavam. Porém, quando ele falou a respeito do traidor, ele compartilhou isso apenas com os seus discípulos. Porém, quando ele precisou falar a respeito da tristeza e da angústia que estava invadindo o seu ser, apenas compartilhou com os mais chegados, ou seja, com apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Nós, queridos, temos nossos pais, amigos, irmãos da igreja, pastores e líderes. Nós podemos escolher entre esses aqueles em quem confiamos e que temos comunhão. E assim podemos contar sobre as nossas dores, orar uns pelos outros e recebermos uma palavra de conforto, na esperança de que Deus nos seja favorável naquilo que precisamos. Aqui nós entendemos que Jesus nos ensina a compartilhar nossa dor. Não devemos compartilhar com todas as pessoas. O seu ensino é que nós a compartilhemos com as pessoas mais chegadas. Nós devemos observar que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, pediu a companhia dos seus discípulos e exigiu deles vigilância. Não basta apenas admitir a nossa dor para nós mesmos. Nós precisamos compartilhá-la. No caso específico aqui, Jesus não encontrou a solidariedade que necessitava nos seus discípulos mais próximos. Eles dormiram enquanto Jesus suava sangue. Eles não vigiaram enquanto o Filho de Deus travava a mais dolorosa batalha de todas em favor da humanidade. Nós, queridos, precisamos de amigos ao nosso lado. Quando nossa alma é atormentada pela dor e pela sombra da morte, que nos aflige e recai sobre nós. Se Jesus não teve os seus amigos ao seu lado, porque eles não tiveram a condição de entender a necessidade do Senhor, ele teve
a força do Pai sobre a sua vida. Então nós não podemos viver só. Então cultive amizades verdadeiras, pois chegará a hora em que necessitaremos dela para contar a elas nossas lutas e recebermos suas atenções. Em terceiro lugar, Jesus admitiu sua dor para o Pai. Nós lemos no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós temos aqui que Jesus não apenas admitiu para si mesmo e para seus discípulos a sua dor, admitiu também para o Pai. Não apenas abriu o seu coração para os homens, mas para Deus também. E esse é outro fator importante, é que Jesus em nenhum momento, murmurou em função do seu sofrimento, mas o suportou com oração. Jesus não lidou com a sua dor apenas para se eximir de fazer a vontade do Pai. Não. Ele assim o fez para realizá-la, pois tinha plena submissão a Deus. Ele suou sangue no Getsemane, não para fugir da cruz, mas para ir para ela, como um rei que caminha para a sua coroação. Aprendamos, amados, com Jesus, que devemos levar nossas dores e colocá-las na mão de Deus, o Pai. Devemos aprender que as nossas lutas e angústias também devemos fazer a vontade de Deus, e não somente a nossa. Em nossas orações, nós devemos pedir que Ele nos liberte, que Ele nos tire a dor, ou então que Ele nos dê a força para suportá-las, quando estas são para o nosso benefício futuro. Porque às vezes nós precisamos entender os planos de Deus para a nossa vida. E para isso, o Senhor nos ensina da forma que Ele o faz. Ele sabe o que está fazendo. Então apresente sempre diante de Deus. Conte-lhe suas tristezas. Conte-lhe suas angústias. Confie que Ele lhe dará a melhor resposta para a sua dor. Muito embora nem sempre elas sejam sem sofrimento. Qual é a conclusão que nós tiramos disto tudo? É que muitos de nós temos orado nesses dias que atravessamos na luta contra o Covid-19. E isto para não sofrermos com as dores por sua contaminação. Aguardamos que Deus nos atenda. Porém, em nossa igreja, querido, nós tivemos um membro que passou pelo seu sofrimento. Muito embora todos nós soubéssemos e estivéssemos orando por ele. Como sabemos, 3 servos de Deus entraram na fornalha sem medo de enfrentá-las, pois sabiam que qualquer que fosse a resposta, ou seja, de vida ou de morte, seria da vontade de Deus. Assim sendo, eles serviram de exemplo para os infiéis da época, para que eles pudessem ver o poder de Deus sobre suas vidas, e também para nos ensinar
que nós gozamos do privilégio de termos Deus em nós, e que seja na nossa luta ou na nossa alegria, Ele sempre está presente, e que devemos confiar nos seus propósitos. Creio que o ensino na vida de nossa igreja foi ver a resposta de Deus, não somente em nós, que não fomos atingidos pelo vírus, mas também na vida do seu servo, que saiu vitorioso pelo poder de Deus. É certo também que muitos que são cristãos vão morrer também com essa doença. E que nessa dor pela morte não significa dizer que Deus não esteve com eles. Não! Deus teve o controle e terá o controle sempre de todas as coisas. O ensino de Jesus é, primeiro, nós devemos admitir para nós mesmos nossas tristezas. Em segundo lugar, nós devemos compartilhá-las com os mais próximos. E terceiro, nós devemos admitir para Deus que estamos sofrendo, porém dispostos a fazer sua vontade. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus, tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Altíssimo Senhor. Ó Pai amado, temos entregue nossas vidas diariamente em tuas mãos, porque confiamos plenamente, Senhor, em teu poder, no teu querer, nos teus ensinos. Ó Deus, dá-nos força, Senhor, para entender isso definitivamente, que o Senhor está conosco nas nossas alegrias, mas que o Senhor também está conosco nas nossas tristezas e angústias. E quando as sofremos, Senhor, é para termos vitória sobre o pecado. Ensina-nos através desta tua palavra a compartilharmos, Senhor, com os mais próximos as nossas dores. A entender, Senhor, que nós somos passíveis desta dor, Senhor. Que também, Senhor, nós devemos admitir porque estamos sofrendo essa dor, ou que estamos sofrendo essa dor, para não ficarmos doentes, mas que, acima de tudo, nós devemos compartilhar contigo, não porque o Senhor não sabe do que estamos passando, mas para que com isso, Senhor, nós nos humilhemos e dependamos de Ti. Ó Deus, continua a nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais, e que o teu amor, que excede todo entendimento, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, os teus filhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, e uma boa semana para você, nos propósitos de Deus para a tua vida. Um grande abraço.